Princesa do Oeste começa uma série de entrevistas com os possíveis candidatos ao governo do estado de Santa Catarina. A gente começa a nossa série de entrevistas com o melhor senador do Brasil, eleito pelo ranking dos políticos em 2019, presidente do Partido Liberal no estado, Jorginho Melo, que foi eleito também o vereador mais jovem do Brasil, que foi eleito com 18 anos na cidade de Erval do Oeste, foi deputado estadual, deputado federal e está aí entre os parlamentares com maior destaque em nível nacional. Agora, uma das coisas que chama a atenção, senador, como é que fica aí essa questão do presidente recentemente cortou alguns recursos? Sem dúvida. Isso, historicamente, Santa Catarina vinha sendo prejudicada em repasses do que manda para Brasília e do que recebe de Brasília, historicamente. Eu me lembro da BR-470, que a presidente Dilma foi a Blumenau, fez um belíssimo discurso e bateu no peito e disse: essa obra é minha, eu vou terminar. Ela foi para o inferno e não terminou a obra. Então é histórico a Santa Catarina ter dificuldade com as suas obras. Nesses últimos 2 anos, foi o maior aporte de recursos que nós conseguimos. Não eu só. Toda a bancada de Santa Catarina, o Fórum Catarinense, pelo que o ministro Tarcísio gosta de nós, pelo que o presidente gosta de Santa Catarina, nós tivemos o maior aporte de recursos, superando Bahia, que tem muito mais estrada do que nós, outros estados maiores, enfim. Então, nós já tivemos um ganho. Tanto é que todas as obras estão funcionando. A 163 aí para cima, que estava uma vergonha, aquele viaduto lá de São José do Cedro já foi resolvido, aquela pendenga, aquela herança que foi recebida do governo anterior. Está sendo feita a recuperação da 163, a 282 está boa, tá? Um pouquinho ali do Trevão do Irani até Ponte Serrada tem uns problemas, mas está sendo recuperado. A 470 está andando bem, nunca teve problema de paralisação, tem dificuldade de solo, com o solo mole, tem que esperar adensar. Todas elas, nós estamos fazendo a terceira faixa agora na 282, de Lages a Floripa, e depois vamos subindo, fazendo aonde é possível fazer a terceira faixa, o caminhão ir para o lado e o carro embora. A exemplo do que está sendo feito aí em Xanxerê, Chapecó, esse São Miguel do Oeste, que está ficando uma beleza. Então, esses 43 milhões que foram cortados, porque foi cortado 3 bilhões para o Brasil. Claro que nós fomos em cima, nós somos na garganta do Tarcísio. Isso vai ser reposto durante esse ano, com tranquilidade. Orçamento sempre foi assim, está apertado, está estreito, por quê? Porque tem o teto de gasto, porque o governo gastou muito com pandemia, trilhões o governo gastou. Então tem que se virar dentro do quadrado, dentro do orçamento. Mas nós já falamos com o Tarcísio, já temos a clareza de que neste ano foi o estado mais contemplado com recurso. O presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, tem compromisso com essas obras de Santa Catarina. Nós merecemos, nós exigimos, não tem favor nenhum. Então é por isso que a gente cobra, por isso que a gente está em cima. Então está tudo sob controle. A espuma, alguma fofoca, alguma intriga, isso é normal. Isso é normal. Agora, a verdade é que não tem nenhuma obra parada em Santa Catarina, todas elas estão andando, não vai ter problema de dinheiro, tem recurso no orçamento aprovado, e esses 43 milhões que foi cortado junto com as diversas obras do Brasil, será reposto com remanejamento de outras obras quando for necessário. Então, está tudo sob controle. O que a gente precisa é ficar em cima das empreiteiras, cobrando velocidade no trabalho, porque tem grana para receber, tem dinheiro para receber, então tem que apresentar frente de obra. E é isso que a gente tem cobrado. Tá certo. Senador, ainda falando sobre a sua atuação, como é que está essa questão do programa HELP, que tem chamado a atenção, e as pessoas querem saber de fato como é que está essa situação, né? Eu fiz no ano passado o PRONAMP, que foi um projeto da minha autoria, sancionado pelo presidente Bolsonaro, que emprestou 62 bilhões aos micro e pequenos empresários do Brasil.
Eu posso dizer de boca cheia que foi o melhor projeto dos últimos 30 anos. Não teve outra linha de crédito com essa grandeza, com essa abrangência. Muito bem. Isso foi para deixar o micro e pequeno empresário tentar deixar de pé pós-pandemia. Quebrou muita gente de serviço, prestador de serviço, enfim, bares, restaurantes, prejudicaram, enfim, pela proibição das pessoas frequentarem. Aí o que precisava fazer? Precisava legalizar a parte tributária. E como de vez em quando sai um refis, mas sai um refis para os graúdos. Nunca ninguém lembrou de fazer para o micro e pequeno empresário, que representa 98% de todas as empresas do Brasil. Aí eu troquei o nome e fiz o HELP, que é socorro, para destacar, para ser diferente, para financiar em 15 anos os débitos do micro e pequeno empresário. O micro, você sabe, é quem fatura até 360 mil por ano. E pequeno é quem fatura 4 milhões e 800 por ano. Negociei com a economia, com o Ministério da Economia, para fazer um financiamento, um parcelamento de até 180 meses, que são 15 anos, com desconto de até 95% de juro e multa. O Pronamp deixou de pé, e o HELP para legalizar a vida de quem produz e quem trabalha, para ele ter certidões, para ele estar em dia, participar de uma licitação, enfim, para ele estar apto. E aí a economia, nos últimos dias, foi em dezembro, na virada para janeiro, a economia, aí o Guedes estava fora, aí sugeriram que o presidente precisava vetar. O presidente conversou comigo, me ligou, eu disse a ele, presidente, eu não vetaria. Ah, mas eles estão assustando aqui, Jorginho, que que isso pode dar crime de responsabilidade. Eu digo, isso é conversa mole, presidente, porque quem produziu junto comigo foi a economia. Enfim, mas ele, e eu tenho que respeitar, ele acatou a recomendação e vetou. O que aconteceu? Uma lei minha do meio caminhoneiro tinha no seu bojo, alteração do ano passado, a mudança do código do grupo gestor do Simples Nacional. O que eu fiz? Porque eu coloquei lá dentro o Sebrae, a Comicro, a Conamp, porque antes era só fiscal para ferrar com quem produz e quem trabalha no Brasil. A Receita Federal tem prazer em tirar o couro de quem produz e quem trabalha, tá? Aí eu consegui fazer com que se alterasse, fizesse uma portaria, tirando a data limite de 31 de janeiro para 31 de março, para poder atender os microempresários. Então, agora, o Congresso volta agora e nós vamos derrubar o veto, por unanimidade. Aí o próprio presidente disse assim, Jorginho, eu estou de acordo, derruba o veto lá. Claro que nós vamos derrubar o veto, vai ser unanimidade. Então, já conversei com o presidente Pacheco, vai ser pautado na outra semana, tá? E, então, tem o prazo, os micro e pequenos não vão ser descadastrados da Receita Federal, porque senão a Receita Federal ia tirar todos eles, quem não pediu o parcelamento. Então, vai dar tudo certo, vai ser um sucesso absoluto, vamos financiar, vamos parcelar os débitos tributários, o governo vai arrecadar, porque uma partezinha é paga de entrada e depois parcela e vai ficar mais leve para pagar. Então, produzir, né, e estar em dia com seus tributos, porque isso é uma marca do brasileiro, uma marca do catarinense, e poder bater no peito e dizer que está legalizado, que não está devendo nada para ninguém. Então, isso é muito importante e é isso que vai acontecer. Basicamente, a ideia é deixar o micro e pequeno empresário também mais seguro, mais tranquilo para poder atuar, né, senador? 8% de todos os empregos formais no Brasil é o micro e pequeno empresário que dá, que banca. Nós representamos 28% do PIB, 58% dos empregos formais. Então, micro e pequeno empresário é a parte forte da economia brasileira. O micro não tem uma grande empresa, como aconteceu com a Ford, por exemplo, lá na Bahia. Deu um probleminha, fechou, foi embora, botou 5 mil para a rua, vamos fazer caminhonete só na Argentina e deu para a bola. Ganhou terreno, ganhou prédio, ganhou isenção fiscal e quando a primeira dificuldadezinha, deu uma banana para nós. O micro não faz isso. O micro fica. Ele aperta o cinto, ele reduz salário, ele inventa, ele cria. Por quê? Porque o que ele tem é a cara dele, o patrimônio dele é o trabalho dele,
né? É a prestação de serviço, é o crédito que ele gosta de manter sempre limpinho, porque é a coisa mais importante que ele tem. Então é para essas pessoas que a gente tem que trabalhar. Senador, vamos falar sobre eleições 2022. O senhor é o presidente do Partido Liberal aqui em Santa Catarina, partido que ganhou uma expressão, cresceu nas últimas eleições. A vinda do presidente Bolsonaro para o PL também representa um peso significativo em cima de tudo isso. Mas o seu nome é um dos nomes cogitados para concorrer ao governo do estado. O senhor também tem aí como uma aliada, de certa forma, a sua suplente, que é a viúva do nosso sempre governador, saudoso Luiz Henrique da Silveira. Como é que está isso? Já tem alguma negociação? O senhor de fato é pré-candidato, não é? Como é que está essa questão? O Guilherme, eu nunca escondi, desde que me elegi senador da República, com muita honra, o desejo de ser candidato a governador. Governar Santa Catarina é um privilégio para qualquer político, pela grandeza do Estado, pela qualidade do Estado. Um Estado que pode se transformar o melhor Estado do Brasil. Não tenho dúvida disso, pelo que produz, pela qualidade da sua gente, pela geografia, nós somos pequenos em tudo, mas temos uma potencialidade gigante. A economia, a pequena propriedade, o agronegócio, a diversificação de atividades em Santa Catarina. Então, eu nunca escondi que eu gostaria muito, eu que faço política há tempo, graças a Deus, com muita honra, com a ficha limpíssima, nunca tive um borrãozinho. Isso é uma obrigação, é um dever de cada político. Então, eu nunca neguei que eu gostaria de construir um projeto, como estou construindo. Estou construindo um projeto para apresentar para Santa Catarina, para merecer a confiança dos catarinenses. Eu sou pré-candidato a governador, não tenha dúvida disso, de forma muito respeitosa. Estou tratando com todos os outros partidos. Cada partido tem o seu projeto, tem a sua liderança, tem aquele que deseja fazer um projeto para apresentar também, e a população é que vai escolher. Então, o Partido Liberal cresceu em Santa Catarina, eu meti a mão na massa, o partido cresceu, nós temos 5 deputados na Assembleia, nós temos um senador, nós temos 42 prefeitos, o partido cresceu, o partido criou musculatura em Santa Catarina, com o trabalho de todos nós. O partido está preparado. E com a vinda do presidente da República agora, porque ele podia ter ido para qualquer outro partido, estava todo mundo batendo palma e chamando ele. Ele escolheu o Partido Liberal, porque ele acredita no trabalho que nós estamos fazendo. Com a vinda dele, engrossou o caldo ainda mais. A bancada federal, os deputados com mandato, enfim, tanto é que nós já estamos com a chapa de deputado federal e deputado estadual já completa. Então, isso é um privilégio, que todos os partidos têm dificuldade em montar a nominata. O PL, o trabalho que a gente já tinha feito. E aí, com a vinda do presidente, ficou uma beleza. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter paciência, calma, tranquilidade, respeito aos outros partidos, porque a sociedade exige isso de nós. E época da eleição, vamos botar o bloco na rua e vamos apresentar o que a gente tem para Santa Catarina, o que tem ainda mais. E eu tenho muito orgulho em ter um trabalho prestado como um dos melhores deputados federais eleito e um dos melhores senadores eleito. Isso é um privilégio para Santa Catarina. Eu tenho 12 leis importantes só como senador aprovado. Isso é um recorde que ninguém conseguiu bater. E leis que mexem com a vida das pessoas. Então, graças a Deus, a gente tem o que mostrar, a gente tem passado, tem presente e tem futuro para Santa Catarina. Então, nós vamos trabalhar, estamos trabalhando. Senador, como é que está aí, como é que o senhor analisa o atual governo aqui em Santa Catarina, o governo Moisés? Passou por um processo de impeachment, deu para ver que mudou da água para o vinho a sua forma de governar, trazendo muita gente para perto, se alinhando com uns, liberando recurso, enfim, mudou toda a estratégia de governo do governador Moisés. Como é que tá? Existe algum relacionamento, Jorginho Melo, Carlos Moisés? O que o senhor vê em relação a isso? Eu sei separar a questão política e a questão administrativa. O governador Moisés é um incompetente. Ele se elegeu
na onda Bolsonaro, ele se elegeu na aba do presidente Bolsonaro, e a primeira coisa que ele fez foi romper com o presidente Bolsonaro. Se nós estamos com alguma dificuldade, porque a bancada tenta superar isso, tenta tirar essa diferença, mas ele se afastou. Ele ficou inimigo do presidente Bolsonaro, se achando que ele é o bom da boca. E ele é um incompetente, porque ele anoiteceu e amanheceu o governador. Por que você diz que o governo mudou agora? Porque ele terceirizou o governo, ele entregou para todos os partidos, um pedaço para cada partido, daquilo que ele condenava há pouco tempo, a velha política. Ele entregou, ele loteou o governo. Ele deu um pedaço para cada partido, e cada partido, com os seus quadros, foram melhorando a performance do governo. O governo federal mandou balaios e balaios de dinheiro para Santa Catarina na pandemia, como mandou para outros estados, né? A nossa arrecadação sempre deu retorno. Santa Catarina é o último estado a entrar numa crise e é o primeiro a sair. Por quê? Pela nossa grandeza, pela nossa força, aquilo que a gente fala e defende. Então, ele é um governo apático, é um governo que toca muito violão, é um governo que comprou 33 milhões do dinheiro suado do catarinense e mandou para uma casa de massagem no Rio de Janeiro, e o dinheiro em 6 horas sumiu, e até então a justiça condenou. Ele tentou se salvar politicamente. A justiça, os desembargadores condenaram, todos os desembargadores. Mandou, esse dinheiro sumiu e ele não viu, não sabe, diz que não foi ele, mas não diz quem foi. Ele está devendo para Santa Catarina. O povo de Santa Catarina não aceita isso, né? Agora ele está distribuindo dinheiro, por quê? Porque o governo federal mandou muito dinheiro para Santa Catarina, está sobrando dinheiro. Então ele está dando pix para lá, pix para cá, e tem que distribuir para os municípios. Eu sou municipalista, tudo acontece no município. Então, ele faz um governo terceirizado, e querendo achar um partido, agora vai para lá, vai para cá, não sei para onde que vai, enfim. Isso nós vamos acertar as contas dia 2 de outubro. Eu não tenho dúvida que o povo de Santa Catarina é um povo inteligente, é um povo que sabe escolher. Ele veio na onda Bolsonaro, na aba do presidente da República, e a primeira coisa foi virar as costas, e ninguém gosta de traidor. Então, o governo do comandante Moisés é um governo apático, um governo que não governa nada, porque ele entregou para todo mundo. Quem menos governa é ele. Ele é uma marionete. Todos os outros é que mandam no governo dele. E aí começaram a trabalhar para lá, para cá, com dinheiro sobrando. Qualquer um faz um bom governo, né? Quando tem bastante grana, que é o caso de Santa Catarina. Isso significa, então, senador, que basicamente não há conversação nem com o Moisés entre PL e assim como também com o PT, são polos totalmente diferentes? O Partido Liberal não vai fazer entendimento com o comandante Moisés, com o partido que ele estiver, né? Com o Partido dos Trabalhadores, né, com o partido de oposição. Nós não vamos fazer esse tipo de entendimento. Nós não vamos fazer amontoamento eleitoral, uma penca de partido para arrumar boquinha, para arrumar encosto. Nós vamos apresentar uma proposta para Santa Catarina, com companheiros que já estão somando no processo, no projeto, e vamos apresentar um plano enxuto, inteligente, competente, né, uma proposta para Santa Catarina. E é isso que vai estar em julgamento. Né? O que aconteceu, o passado, o presente e o que se apresenta para o futuro. Então está tudo sob controle, eu estou tratando todo mundo com maior respeito, eu faço política com credibilidade, ciscando para dentro, respeitando todos os partidos, mas de cabeça erguida, né? Vamos falar sobre política com P maiúsculo, não de politicagem, né? O senhor falou ao longo da nossa entrevista sobre projeto. Relembramos as últimas eleições. Qual é o projeto do Jorginho Melo para o governo de Santa Catarina? O senhor que tem um histórico de defesa do micro e pequeno empresário, já defendeu outras áreas também. É uma eleição atípica. Vamos falar de projeto. O que o senhor vê como principal prioridade hoje para Santa Catarina? Nós precisamos fazer com que o nosso agronegócio, que é pujante, que é forte, que nós somos um estado que produz proteína animal com a melhor qualidade.
Por exemplo, se nós não fizer aquela ligação ferroviária do Paraná com Chapecó para o extremo oeste, nós vamos ter dificuldade com proteína, com milho. As empresas, hoje custa mais caro o frete do que a saca de milho. Tem que trazer de longe, do norte. Enfim, então nós precisamos criar condições para que essa grandeza, essa potencialidade de Santa Catarina, que já tem, que é uma realidade, possa se agigantar cada vez mais. Então, é infraestrutura ferroviária e rodoviária. Nós temos que se dedicar para isso. Se dedicar em parceria com o governo federal, em parceria com a iniciativa privada, para que Santa Catarina possa se libertar. Concluir essas BRs, aonde for possível a duplicação, vamos duplicar. Se tiver que pedagiar, não tem problema. Vamos fazer um pedágio decente, que seja suportável para as pessoas. Mas o que não pode é ficar represando a potencialidade e a economia de Santa Catarina por alegações sempre que, porque a estrada, porque o recurso, nós temos que libertar Santa Catarina, nós temos que, através da ciência e tecnologia, inovação, nós temos que fazer com que Santa Catarina possa agregar valor naquilo que produz, e produz muito. Nós temos que cuidar, Santa Catarina tem gente que passa fome ainda, isso não combina com Santa Catarina. Tem gente que passa fome, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, uns falam em 60 mil, passam fome. Não combina com Santa Catarina, nós não aceitamos isso. Eu tenho um projeto construído para micro e pequena empresa, acesso a crédito barato, com prazo longo para pagar, né? A nossa agricultura, que é de pequena propriedade, que eles só precisam que o governo não atrapalhe. Temos a questão da seca. Cada 2 anos é uma seca, nós temos que tratar isso com muita responsabilidade, fazendo com que as propriedades possam ter condições de ter a superação com poços para molhar a sua propriedade, para não perder toda a safra, fazer uma alternativa não só do milho, mas outro tipo de plantas que supram isso. Enfim, nós temos que fazer com que a IPAGRE, junto com a Embrapa, possa oferecer para Santa Catarina, esse estado que é o celeiro do Brasil, alternativas. É um estado que por si só, belo, a sua natureza, a economia, o que gera de economia, o turismo rural, o desenvolvimento, o crescimento mexe com 52 atividades, belezas naturais, é serra, é montanha, é frio, é quente, é praia, nós temos tudo. É só o governo ser um grande animador, juntando as pontas para que Santa Catarina se transforme efetivamente o maior estado, o melhor estado do Brasil. E é isso que nós vamos fazer. É para isso que nós estamos preparados. Senador, para a gente finalizar, o Oeste catarinense, bem ou mal, sofreu com o governo Moisés na liberação de recursos. Xanxerê, Faxinal dos Guedes. Agora, nessa última leva, como o senhor mesmo destacou, vários recursos estão vindo, com o Plano 1000 e tudo mais. O senhor é de Arval do Oeste, do ladinho de Joaçaba, próximo a Xanxerê. Será que há também esse sonho de ser realmente um governador que olhe para o Oeste catarinense de uma forma diferente e que o Oeste possa desenvolver tanto quanto o litoral do estado? Eu não tenho dúvida, Guilherme. As demais regiões de Santa Catarina gostam muito do Oeste, respeito o Oeste, porque do Oeste vem para as outras regiões produção, trabalho, o agronegócio é forte, a economia, a proteína animal, enfim, nós somos muito respeitados. O que nós produzimos em Chapecó, Florianópolis come, Joinville come, enfim, então nós somos respeitados. Eu tenho muito orgulho em ser do Oeste de Santa Catarina. O Oeste de Santa Catarina vai ter um governador em 2023, não tenha dúvida disso. Nós vamos trabalhar com cara limpa, com credibilidade, para mostrar para a população de Santa Catarina. Eu tenho muito orgulho, eu quero resolver essa questão das estradas. A 282 é a estrada mais importante da produção de Santa Catarina. Nós temos que ir fazendo a terceira faixa onde é possível e depois duplicá-la. Amigo, o Estado não tem condições? Faz uma concessão.
bem ajustada, que o preço seja justo, para que a gente duplique ela e a nossa economia possa trafegar com velocidade. Paralelamente, estrada de ferro que nós temos que pensar. Nós temos que pensar nisso, não tem jeito. Para o futuro, faz um pedaço agora para fazer o outro depois, traz alguém de fora para fazer. Se o governo não tem dinheiro, como os recursos públicos têm que ir para a saúde, para a educação, para ciência e tecnologia, tantas outras coisas que nós precisamos, para o turismo, para a agricultura, faz uma concessão e traz gente de fora que tenha dinheiro, bala, para poder explorar por 30 anos o frete, tanto para descer quanto para subir. Enfim, é isso que precisa fazer de forma transparente. Não fazer jogo de compadre para compadre ganhar. Não, ser algo como é o espelho Santa Catarina. Então é por isso que eu tenho muito entusiasmo. Eu sempre fui um político que dediquei a minha vida à política. Eu faço política 24 horas. Por quê? Porque eu acredito no que eu estou fazendo. O resultado, eu faço política de resultado. Não mando lembrança para quem não conheço. Faço projetos que têm começo, meio e fim. Então, é por isso que eu estou preparado, sou pré-candidato a governador desse estado maravilhoso, e eu não tenho dúvida que a realidade vai se transformar em dia 2 de outubro desse ano. Tá certo. Senador, muito obrigado pela sua participação, nos atender aí no seu gabinete em Brasília, parar um pouco a sua agenda para conversar aqui com a equipe da Rádio Princesa e também da 101 FM. Meu muito obrigado, um bom ano e boa sorte. Ajude, a pandemia está acabando. Vamos para cima que o Brasil precisa de todos nós e Santa Catarina é um estado que nos orgulha. Um forte abraço, muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o senador Jorginho Melo, pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina nas eleições 2022. Rádio Princesa, há 55 anos, a marca da credibilidade.